amados irmãos, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um ótimo sábado para todos nós na presença do Senhor, como eu tenho dito, no confinamento dos homens, mas na liberdade do Espírito. Pessoal, eu queria fazer um devocional com vocês nessa manhã e uma palavra que o Senhor me deu aí para meditar com os líderes já há uns 2 dias atrás. Essa palavra está em Zacarias capítulo 8. Só para você entender o contexto aqui de Zacarias, o povo de Israel ficou, o povo de Judá ficou cativo na Babilônia e depois na Pérsia, no Império Medo-Persa, durante 70 anos. Aí depois desse período eles têm direito de reconstruir Judá e reconstruir Jerusalém, inclusive reconstruir o templo. Quando eles chegam para começar essa reconstrução, veio uma ordem imperial. Essa ordem foi montada, foi estruturada por inimigos de Jerusalém, de Judá, e veio uma ordem imperial para que eles parem a construção. Deus levanta 2 profetas nesse período, o profeta Ageu, que exorta o povo à ação. Ageu fala, vocês precisam agir, e também levanta o profeta Zacarias, que vai dar os motivos pelos quais aqueles homens devem agir. E aqui no versículo 8 é interessante porque Deus vem falando de a restauração de Jerusalém. Como será a restauração de Jerusalém? E olha só o que Deus fala aqui no versículo 6. Ele diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Então, o motivo pelo qual aquele povo devia agir é que eles deviam confiar nas promessas de Deus. Deus fez uma promessa para eles, restauraria Jerusalém, e eles precisariam confiar nessa promessa, eles precisariam confiar na promessa de que Deus iria restaurar Jerusalém. Eles não podiam ficar duvidando desta promessa de que Deus restauraria Jerusalém, restauraria Judá. E é interessante que o versículo 5 é maravilhoso, irmão. Ele fala assim: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Olha que promessa linda de Deus, feita para o povo de Jerusalém. As praças se encherão de crianças e eles vão brincar nas praças. Então Deus está dizendo: confie nas promessas que eu tenho para vocês. O versículo 9, Deus vai falar sobre força. Olha o que diz o versículo 9: assim diz o Senhor dos exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que neste dia ouves as palavras da boca do profeta. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: ok, você tem uma promessa, mas faça algo com essa promessa. Você tem uma promessa, mas você deve agir de acordo com essa promessa. Você não deve agir como se você não tivesse essa promessa. É o que Deus está exortando aqueles homens. Deus está falando: olha, tem uma promessa para vocês, confie nessa promessa e ajam de acordo com essa promessa. Faça algo com a promessa que vocês receberam. E por último, Deus vai dizer para eles como deve ser o comportamento, como deve ser o caráter dessas pessoas que receberam essa promessa. Versículo 16 e versículo 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então aqui teria muita coisa, nós poderíamos gastar aqui horas para poder explicar cada um desses textos, mas o que Deus está querendo fazer aqui, basicamente, é dizer: cuide do seu irmão, não fale mal do seu irmão, não levante aqui juramento falso, o texto que ele diz. Não pense contra o seu próximo, no seu coração mal, execute juízo em favor da paz. Enfim, é isso que Deus está destacando para esses homens, falando: olha, aqueles que têm uma promessa, eles devem agir de acordo com essa promessa, eles devem ter um testemunho de acordo com essa promessa. É o que Deus falou com aqueles homens nesse período aqui, é o que Deus falou com esses homens que estavam reconstruindo Jerusalém. Pastor, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com nós? Tem a ver comigo e com você. Bom, amados, nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo provados em nossa fé, provado em nosso cristianismo. Nós temos promessas da parte de Deus. Quais são as nossas promessas? São as mesmas deles? Não.
A nossa promessa é que, primeiro, o nosso Salvador já veio e se entregou no nosso lugar e prometeu que nos salvaria. Prometeu que nos justificaria, nos libertaria da escravidão do pecado, prometeu que nos livraria da morte eterna que nos era cruel e mais, prometeu que voltaria e restauraria o seu povo. Então essa é a única promessa que nós devemos nos apegar. Promessas feitas pelos homens, promessas inventadas pelos homens, nós não devemos nos apegar a elas, porque essas promessas são simplesmente divagações da mente de homens. As promessas de Deus, elas são objetivas e elas estão ali principalmente no Novo Testamento. Além disso, nós podemos também usar ali o exemplo daqueles irmãos que Deus nos exortou a trabalhar. Nós precisamos trabalhar para a expansão do reino de Deus, trabalhar no ministério, trabalhar em meio às nossas famílias, trabalhar na igreja, enfim, trabalhar para a expansão da obra de Deus e do reino de Deus. Essa também é uma ordem que Jesus nos deu lá no Novo Testamento, que tem muito a ver com a ordem que Deus deu para aquele povo ali em Judá. E o terceiro é sobre caráter. Isso aí fica muito claro. O Novo Testamento é um chamado ao caráter. O Novo Testamento, ele começa a tratar-nos diferente do que tratava com os homens do Antigo Testamento. Os homens do Antigo Testamento, eles muitas vezes caíram e nós usamos isso como exemplo. Só que o Novo Testamento, ele nos incentiva, nos exorta a não ter essa postura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir de agora, o nosso pensamento deve ser muito forte em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, amados, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia de hoje, nesse sábado, né? Eu espero que tenha abençoado o seu coração e que nós tenhamos aí um sábado e um final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.